Opa, que legal! Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no Mestres da História, em conexão direta com o LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, moçada, o professor Edenilson Moraes, que sou eu, o professor Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente vem junto aqui no nosso projeto pedagógico, que na verdade é um projeto de futuro que visa qualificar você, visa deixá-lo competitivo, tinindo para conseguir grandes desempenhos nesses concursos públicos. A nossa meta aqui é gabarito, é tudo nosso, é nada deles. Vamos para cima, galera! E nós aqui na nossa reta final de preparação para o concurso da Polícia Militar de Alagoas. É isso aí, você que se empenhou, que teve disciplina, esteve focado estudando para esse concurso, tem mais um aulão, você pediu, então tá aqui o professor Edenilson Moraes de novo na área para trazer novas dicas para potencializar a sua aprendizagem. E não se esqueça, já vai curtindo essa aula, porque isso favorece, isso fortalece o rolê, ajuda a gente a cada vez mais produzir conteúdo de qualidade aqui no YouTube, 100% grátis para você, para que você tenha uma preparação muito bem fundamentada. Nós estamos aqui para maximizar a sua aprendizagem, para você ter um grande desempenho e conseguir gabaritar a sua prova. Então hoje, nosso grande aulão de véspera, mais um aulão de véspera para o concurso da Polícia Militar de Alagoas. A gente vai fazer novas resoluções de questões que têm chances potenciais de aparecerem na sua prova. E se aparecerem, com certeza você não vai vacilar. Você vai ter um grande desempenho porque você se preparou aqui no canal Mestres da História com o professor Edenilson Moraes. Então já vai deixando o seu joinha aí, meu companheiro. Já vai deixando o seu joinha aí, minha querida, para ajudar na divulgação deste vídeo. E se puder compartilhar nas suas redes sociais, ajuda aí, ó. Me ajuda aí, ó. E se você é novo aqui na Quebrada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Mestres da História. A nossa meta para esse ano são 20 mil inscritos. Já estamos na casa, superando a casa dos 18 mil inscritos, mas ainda é pouco. Queremos mais gente, queremos mais amigos para ajudar nessa nossa caminhada, essa nossa parceria de sucesso para potencializar os seus estudos. Então se inscreva no nosso canal, divulga para geral, ajuda o tio Ed a crescer aqui no YouTube. Muito bem, pessoal, estudar a gente estuda. Agora, entender a matéria já é outra história. Era outra história, meu amigo. Era outra história, porque agora você vai se preparar com o professor Edenilson Moraes. Você vai ter uma grande preparação e pode ter certeza que você vai alcançar um grande desempenho, porque vai aprender, vai conseguir assimilar o conteúdo e gabaritar no dia da prova. Muito bem. Pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre um tema que é muito importante, que costuma cair bastante nas provas com questões de história do Brasil relacionados com Alagoas. Estamos falando, é claro, aqui do Quilombo dos Palmares, que tem uma importância histórica fundamental, não apenas para Alagoas, mas para o Brasil como um todo. Afinal de contas, este reduto de fugitivos da ordem escravocrata foi a maior comunidade de negros fugitivos do Brasil colonial. O mais importante quilombo registrado pela historiografia brasileira foi, sem dúvida, aquele que se desenvolveu na região da Serra da Barriga. À época era a capitania de Pernambuco e atualmente é estado da Paraíba, estado de Alagoas, perdão, olha só, já meio que viajando na maionese o professor. Foco aí, professor, concentra aí, meu querido. Serra da Barriga, atual estado de Alagoas. Agora retifiquei, não é?
Quase que escorreguei na casca de banana, mas deu tempo aí. Tico e Teco estavam funcionando, estavam atentos e não deixaram o professor cometer essa gafe enorme, não é? Serra da Barriga, atual estado de Alagoas. Então, o Quilombo dos Palmares, a maior comunidade de negros fugitivos do Brasil colonial. Na verdade, o Quilombo dos Palmares era uma confederação de quilombos, um grande número de quilombos que se estabeleceu na região da Serra da Barriga. A propósito, esse quilombo surgiu quando da presença holandesa no Nordeste brasileiro. É sabido por todos que os holandeses estiveram dominando uma parte considerável do litoral nordestino, uma parte do interior também, a chamada Nova Holanda, no contexto ali das invasões holandesas, por conta do lucrativo comércio açucareiro. Então nós tivemos o estabelecimento da Nova Holanda, que foi essa presença holandesa no litoral brasileiro, conquistando áreas que correspondem a Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Ceará, Maranhão, parte da Bahia, ficaram sob o domínio dos holandeses. E é nessa época do domínio holandês que nós tivemos o surgimento desses quilombos. É claro que na época da dominação holandesa ocorriam conflitos e esses conflitos acabavam facilitando as fugas de escravos. E esses escravos fugitivos acabavam formando essas comunidades quilombolas, esses redutos de luta contra a escravidão, que são chamados de quilombos. E o principal quilombo registrado na história do Brasil foi o Quilombo dos Palmares, liderança de Gangazumba, e também a última liderança dessa comunidade foi de Zumbi dos Palmares. É lógico que no período de vigência do Quilombo dos Palmares, cerca de 70 anos, claro que esta comunidade representava uma ameaça real aos poderes metropolitanos. É claro que a existência do quilombo ou dessa confederação de quilombos na Serra da Barriga causava um grande temor para a população da região da capitania de Pernambuco. E por essa razão, logo após a expulsão dos franceses, a partir da expulsão dos franceses, expulsão dos holandeses, é que eu estava agora há pouco dando uma aula sobre a invasão francesa no Maranhão, sobre a França equinocial, então acabei introjectando aí os franceses, a invasão francesa no Maranhão. Agora a invasão holandesa em Pernambuco. Logo após a expulsão dos holandeses em Pernambuco, 1654, já começam a ser organizadas expedições militares, bandeiras são contratadas para se dirigirem à região da Serra da Barriga no intuito de destruir aquelas comunidades quilombolas. A propósito, é justamente um bandeirante, Domingos Jorge Velho, o responsável pela destruição do Quilombo dos Palmares, lá em 1694. Então tá aqui, já tá na nossa lousa aqui, a destruição do Quilombo dos Palmares aconteceu em 1694. No ano seguinte, supostamente no dia 20 de novembro de 1695, ocorreu a execução de Zumbi dos Palmares, a principal liderança quilombola, a principal liderança do Quilombo dos Palmares. E logicamente que essa data, 20 de novembro, hoje é comemorada no Brasil como o Dia Nacional da Consciência Negra, um símbolo da resistência quilombola, um símbolo da luta contra a escravidão, contra o racismo e qualquer outra forma de discriminação racial no Brasil. Então virou um dia de reflexão, um dia para se lembrar da luta por uma sociedade mais justa no nosso país. O 20 de novembro hoje é lembrado em todo o Brasil como
o Dia Nacional da Consciência Negra, que é justamente um símbolo da luta dos negros no Brasil. Quilombo dos Palmares, vamos dar uma olhada no mapa para a gente ter uma visão mais concreta, uma visão mais profunda da magnitude, da importância histórica que teve esta que foi considerada a mais importante comunidade quilombola do Brasil. Olha só, onde ficava o Quilombo dos Palmares? Como já dissemos, ficava localizado à época na capitania de Pernambuco, na região da Serra da Barriga, que atualmente faz parte do estado de Alagoas. Como você percebe aqui, o Quilombo dos Palmares apresentava uma série de comunidades, uma série de aldeias. É por essa razão que nós chamamos o Quilombo dos Palmares de uma comunidade, uma confederação de comunidades quilombolas. Vários redutos, várias aldeias quilombolas foram formadas nesse contexto histórico aí, pessoal. Tais como Macaco, Subupira, Zumbi, Aquautene, Tabocas, Arotirene e outras tantas. Portanto, é uma confederação de quilombos que estabeleceu-se em Palmares. Vamos conferir agora uma questão, vamos verificar de que maneira que pode ser cobrado o tema Quilombo de Palmares, o principal quilombo da história do Brasil. Vejamos, o documento abaixo foi redigido pelo governador de Pernambuco, Caetano de Melo e Castro, em 18 de agosto de 1694, para comunicar ao rei de Portugal a tomada da Serra da Barriga. Não me parece dilatar a vossa majestade da gloriosa restauração dos Palmares, cuja feliz vitória, vamos grifando as palavras principais, feliz vitória, se não por menos que a expulsão dos holandeses, e assim foi festejada por todos estes povos com 6 dias de luminárias. Os negros, se achando de modo poderosos, que esperavam o nosso exército metidos na serra, fiando-se na aspereza do sítio, na multidão dos defensores, temeu-se muito a ruína destas capitanias, quando à vista de tamanho exército e repetidos socorros, como haviam ido para aquela campanha, deixassem de ser vencidos aqueles rebeldes, pois imbativelmente se lhes unir-se os escravos, todos destes moradores. Então, esta comunicação oficial do governador de Pernambuco, Caetano de Melo, endereçada ao rei de Portugal, falando sobre a tomada da Serra da Barriga, ou seja, a destruição do Quilombo dos Palmares. Vamos então conferir agora o comando da questão. Sobre o documento acima e seus significados atuais, então presta atenção. A questão está falando sobre o documento. O documento fala sobre a notícia da tomada da Serra da Barriga. Isto é, da destruição do Quilombo dos Palmares. E também a questão vai perguntar para você quais são os significados dessa luta, da destruição do Quilombo dos Palmares e da posterior morte de Zumbi, 20 de novembro de 1695. Quais são os significados atuais? Quais são as ressonâncias do que simbolizou o Quilombo dos Palmares? O que significa isso para a luta dos negros no Brasil? Então vamos lá.
Sobre o documento acima e seus significados atuais, é correto afirmar que, letra A, foi escrito por uma autoridade da coroa na colônia e tem como principal conteúdo a comemoração da morte de Zumbi dos Palmares. A data de 20 de novembro, como referência ao líder do Quilombo, tem uma conotação simbólica para a população negra, em contraponto à visão oficial do 13 de maio de 1888. Bom, vamos então fazer uma análise dessa afirmação. Pessoal, ela fala sobre esse documento, dizendo que ele foi escrito por uma autoridade colonial. Foi escrito? Sim, é o governador da capitania de Pernambuco que estava notificando ao rei de Portugal sobre um determinado fato. Que fato era este? A conquista da Serra da Barriga. Trocando em miúdos, a destruição da comunidade quilombola dos Palmares. Ponto. Só que aqui na nossa afirmação, diz que o governador estava comemorando a morte de Zumbi. E não é, pessoal. Você se recorda a data em que o governador escreveu? 18 de agosto de 1694. E Zumbi só foi morto, ou teria sido morto, no 20 de novembro de 1695, portanto, no ano seguinte. Então, essa afirmação está incorreta, pessoal. A afirmação A está incorreta. Na verdade, o rei está sendo notificado da tomada da Serra da Barriga. O rei está tomando conhecimento que o Quilombo dos Palmares, que causava um grande temor, não apenas nas autoridades metropolitanas, mas na população como um todo da capitania de Pernambuco, havia sido destruído. Alternativa A incorreta. Vamos então para a alternativa B. O feito da tomada de Palmares em 1694 pelos exércitos da coroa é entendido como menos glorioso quando comparado à expulsão dos holandeses de Pernambuco em 1694. Os dois eventos históricos não têm o mesmo apelo para a formação da sociedade brasileira na atualidade. Claro que essa afirmação está incorreta, pessoal. Você percebe no próprio texto, vamos voltar ao texto, vamos voltar ao documento. Precisamos matar a cobra e mostrar o pau. No bom sentido, é lógico. Olha só, pessoal, no sentido pedagógico da coisa. Não me confunda, por favor. Então, olha só, gente. Aqui mesmo está dizendo que houve intensas comemorações. Olha só, 6 dias de luminárias. Quer dizer que a cidade ficou iluminada durante 6 dias. Foram realizadas festas para dar vivas à destruição do Quilombo dos Palmares. No próprio texto, o governador fala que é uma data importante, não menos importante do que a própria expulsão dos holandeses, que havia acontecido 40 anos antes. Então, ele vai vangloriar aquela vitória, ele vai dizer que ela é significativa, que tem uma importância fundamental. Gente, se não fosse um fato com um simbolismo muito grande, um fato com um significado histórico fundamental, o cara não ia relatar isso para o rei de Portugal, não é verdade? Então essa afirmação também está incorreta. Letra C. O texto de Caetano de Melo e Castro indica que Palmares, olha a palavrinha mágica aqui, Palmares não gerou temor às estruturas coloniais da capitania de Pernambuco. A comemoração oficial do Dia da Consciência Negra é uma invenção política do período recente. No próprio texto você já tem lá, no comunicado que o governador de Pernambuco faz ao rei, ele fala que a população, as próprias autoridades metropolitanas tinham um temor de que pudesse ocorrer uma rebelião escrava, que a presença da confederação desses quilombos em Palmares causava preocupação por parte das autoridades coloniais.
Então tá errado também a letra C. Letra D, o Quilombo dos Palmares representou uma ameaça aos poderes coloniais, já que muitos eram os rebeldes que se organizavam ou se aliviavam ao quilombo. A data é celebrada na atualidade como símbolo da resistência pelos movimentos negros. Aí nós temos uma afirmação correta, pessoal. O Quilombo dos Palmares representou uma ameaça real aos poderes coloniais, porque era uma grande comunidade de fugitivos do próprio sistema escravista, representando aí um chamado mau exemplo, porque incentivava as fugas dos escravos. Todos queriam buscar um reduto, no caso essa comunidade, o Quilombo dos Palmares. Então isso, destruir o Quilombo dos Palmares, era ponto pacífico para as autoridades coloniais. Eles precisavam extirpar aquilo que era considerado um mau exemplo. E hoje, a data referente à morte de Zumbi dos Palmares, último líder deste quilombo, é considerado um dia para reflexão, para a busca de um Brasil mais igualitário, de um Brasil sem discriminação racial. O movimento negro elegeu o 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra no Brasil. A alternativa correta, letra D. Vamos para o próximo tema aqui, gente. Continuando a nossa revisão, nosso aulão de véspera, para você ter um grande desempenho, hein, pessoal? Não se esqueça de curtir nossa aula. Deixa aí o seu comentário para a gente, isso é muito importante. Esse feedback, essa comunicação com a galera que assiste os nossos vídeos é de fundamental importância. Próximo tema a ser analisado, expansão territorial da América Portuguesa. Pessoal, nós sabemos que a colonização das terras brasileiras, feita pelos portugueses a partir do século XVI, baseou-se nas faixas litorâneas. Ao longo da costa brasileira surgiram os primeiros núcleos de colonização, os primeiros núcleos de povoamento português. As primeiras vilas, os primeiros arraiais, as primeiras cidades surgiram ao longo da faixa costeira. Não é por acaso que é justamente essa área que teve as primeiras atividades econômicas, atividades tais como cultivo de cana-de-açúcar, que durante muito tempo foi a principal atividade econômica implementada pelos portugueses aqui no Brasil, a chamada plantation de cana-de-açúcar. Também o cultivo de algodão, de tabaco, a exploração das drogas do sertão, que já foram mais para o interior, a pecuária também, que contribuiu para a ocupação do sertão nordestino, o chamado Vale do Rio São Francisco. Portanto, gradativamente ocorreu o processo de conquista territorial brasileira por parte dos portugueses. Vamos citar alguns fatores que contribuíram para o expansionismo territorial brasileiro ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII. Nós podemos mencionar entre eles o estabelecimento de missões jesuíticas. Os jesuítas vieram para o Brasil com a missão de catequizar os povos indígenas. A Companhia de Jesus surgiu no contexto histórico das reformas, na verdade da Contra-Reforma. Em 1534, Inácio de Loyola criou a Companhia de Jesus. E os padres jesuítas foram enviados para várias partes do mundo com a tarefa de evangelizar os povos nativos. No caso, os padres jesuítas vieram para o Brasil para catequizarem os índios. E não apenas para isso. Os jesuítas também desenvolveram atividades econômicas aqui no Brasil. Nós podemos citar a exploração das drogas do sertão, que se fazia basicamente com mão de obra indígena na Amazônia. E nós podemos citar também a criação de gado, que aconteceu na porção sul do território brasileiro, lá em Sete Povos das Missões, mas ali
eram jesuítas espanhóis que tinham um grande número de índios aldeados naquelas missões e também existiam milhares de cabeças de gado. Portanto, os jesuítas também eram grandes administradores. Outra atividade que contribuiu para a expansão territorial brasileira foi a pecuária. A pecuária foi fundamental para a conquista do sertão nordestino, pessoal. A pecuária expandiu-se para o interior, a região do Vale do Rio São Francisco. É lá que a pecuária cresceu. Não é à toa que o Velho Chico, ou seja, o Rio São Francisco, também é chamado de Rio dos Currais. Portanto, a pecuária foi uma atividade econômica que garantiu o expansionismo territorial brasileiro. Além desta, nós temos o bandeirismo, atividade desenvolvida principalmente pelos paulistas. Os bandeirantes surgiram lá no Planalto Vicentino, na Vila de São Vicente, na chamada Capitania de São Vicente, que posteriormente virou Capitania de São Paulo. Lá surgiram os bandeirantes. Está aqui na tela o bandeirante desenhado pelo Belmonte. Claro que aqui temos um bandeirante idealizado, usando gibão de couro, usando bota de cano longo, não é? Usando aquele chapéu de aba larga. Isso aqui é um bandeirante idealizado, porque pesquisas recentes apontam que os bandeirantes chegavam a fazer caminhadas enormes a pé e descalços. Então, o bandeirante, ele tinha muitos hábitos apropriados dos indígenas, hábitos que eles aprenderam com os índios. O bandeirismo surgiu na Capitania de São Vicente ainda no século XVI e teve o auge histórico ao longo do século XVII. O bandeirismo surgiu como uma atividade complementar, uma vez que lá no Planalto Vicentino tínhamos uma séria crise econômica, uma espécie de estagnação econômica por causa da falência do cultivo de cana-de-açúcar, que não conseguia acompanhar o desenvolvimento das capitanias nordestinas, principalmente Pernambuco. Então surgiram atividades paralelas, atividades complementares, dentre elas a agricultura de subsistência e as bandeirantes. Os bandeirantes, as expedições bandeirantes. Olha só, os bandeirantes acabaram contribuindo para a exploração territorial do Brasil. Por que razão aí, professor Edenilson? Porque os bandeirantes costumeiramente ultrapassavam os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Você se lembra muito bem, você estudou, está preparado para a prova da Polícia Militar de Alagoas. Você sabe que durante muito tempo vigorou o Tratado de Tordesilhas, que dividia o Brasil, uma porção que cabia aos portugueses e a outra porção que era domínio espanhol. Pois bem, pessoal, os bandeirantes promoveram diversas incursões pelo território brasileiro e muitas vezes os bandeirantes ultrapassavam os limites estabelecidos por Tordesilhas. Portanto, indiretamente nós podemos dizer que os bandeirantes contribuíram para o alargamento informal das fronteiras brasileiras. Não que os bandeirantes quisessem fazer isso. Os bandeirantes estavam procurando satisfazer os seus próprios objetivos, buscando riquezas para si próprios. Porém, acabaram indiretamente contribuindo para a expansão territorial brasileira. Haviam vários tipos de bandeiras. Você tem que ficar ligado que os bandeirantes, essencialmente, buscavam riquezas no interior do território. E o que poderiam ser essas riquezas? Essas riquezas poderiam ser os indígenas, que eram caçados, que eram capturados para serem vendidos como escravos. Então, os indígenas representavam uma fonte de riqueza para os bandeirantes.
eram as chamadas bandeiras de apresamento indígena, também chamadas de bandeiras de preação, para facilitar para você, meu amigo, para você entender. Bandeiras de caça ao índio são as bandeiras de apresamento indígena. Existiam também as bandeiras de sertanismo de contrato, que eram aquelas bandeiras arregimentadas por senhores de engenho ou por autoridades coloniais para desempenharem determinadas funções no interior do território, tais como combater nações indígenas que representavam uma ameaça ao avanço da colonização. Exemplo, com a expansão da criação de gado, o gado vai ocupar a área do sertão nordestino, uma área que já era dominada pelos povos cariris do sertão do Nordeste. Os bandeirantes foram contratados para irem para essa região e destruírem os povos indígenas. Perfeito? Gerando um conjunto de confrontos com diversos povos indígenas que ficou conhecido como Guerra dos Bárbaros. Um outro exemplo, nós acabamos de falar agora há pouco sobre o Quilombo dos Palmares, não é isso? Destruído em 1694. E a execução de Zumbi dos Palmares, o último líder daquela comunidade, que aconteceu em 20 de novembro de 1695. Aí eu pergunto para você, para saber se você realmente estava prestando atenção nesse aulão de véspera para o concurso da PM de Alagoas. Quem é que destruiu o Quilombo dos Palmares? Foram os bandeirantes. O bandeirante Domingo Jorge Velho. Portanto, sertanismo de contrato era uma espécie de bandeira que fazia determinados servicinhos no interior do território. E haviam ainda as bandeiras de prospecção mineral, ou seja, as bandeiras de mineração. Aquelas bandeiras que buscavam ouro, procuravam ouro ou pedras preciosas no interior do território e acabaram descobrindo no final do século XVII, na região de Minas Gerais, as primeiras jazidas auríferas no Brasil. Posteriormente também foram encontrados ouro em Mato Grosso e também em Goiás. Tá aí, descoberta de ouro, século XVIII a gente tem a fase de mineração da América Portuguesa, que foi tão importante para os cofres públicos metropolitanos. Para ilustrar bem o que eu estou falando, eu trago dois mapas e eu gostaria que você prestasse muita atenção nesses mapas. Olha para aqui, olha aqui o primeiro mapa, olha para cá, vem cá, olha para mim, presta atenção. Primeiro mapa mostra a marcha do povoamento e a urbanização do século XVII. Pessoal, observa comigo aqui. Os principais pontos de povoamento português, de ocupação territorial, estavam concentrados onde? Na faixa litorânea. Você tem, olha, Rio de Janeiro, Cabo Frio, Salvador, Olinda, Paraíba, São Luís, Belém. Portanto, ao longo do século XVII, a ocupação colonial portuguesa se restringia às faixas litorâneas. Estava na costa do Brasil. Como dizia lá o Frei Vicente do Salvador, os portugueses são como caranguejos, ficam ali arranhando as costas do Brasil. Porque os portugueses, no início do processo de colonização, séculos XVI e XVII, eles se concentravam aqui, pessoal, junto ao Oceano Atlântico, na faixa litorânea. Porém, ao longo dos séculos XVII e principalmente século XVIII, o que aconteceu? O processo de interiorização da presença portuguesa no Brasil, um avanço da colonização, causado por uma série de fatores. As missões jesuíticas, a criação de gado, a ação implementada pelos bandeirantes, a mineração do século XVIII, tudo isso faz com que gradativamente tenhamos uma expansão das fronteiras coloniais portuguesas aqui na América.
Já parou para pensar por que o Brasil é um país gigante pela própria natureza, com mais de 8 milhões e 511 mil quilômetros quadrados? Poxa vida, isso é resultado direto, isso é um reflexo do processo de formação histórica do Brasil. Não se esqueça disso. Muito bem, vamos conferir agora uma questão aqui, gente. Inclusive é da PM de Alagoas. Durante o século XVI, as povoações geralmente concentravam-se no litoral. Olha só, foi o que nós acabamos de falar e demonstrar no mapa agora há pouco, né? Durante o século XVI, as povoações geralmente concentravam-se no litoral. Essa situação começou a mudar quando os primeiros jesuítas passaram a fundar missões. A partir daí, a marcha em direção ao interior foi efetuada pelos bandeirantes e pelos criadores de gado, podendo-se identificar 3 tipos básicos de bandeirismo: apresador, prospector e sertanismo de contrato. Nesse sentido, dadas as proposições seguintes, vamos lá, proposições. Primeira, proposição 1. Apresador era voltado à busca de metais preciosos. E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? Está falando que as bandeiras de apresamento, presta atenção, bandeiras de apresamento eram voltadas à busca de metais. Isso aqui é verdadeiro ou é falso? É lógico que isso é falso, exatamente o que você pensou. Falso, por quê? As bandeiras de apresamento eram aquelas que promoviam a caça. Caça a quem mesmo? Caça ao índio, caça aos indígenas, para vendê-los como escravos. Perfeito? Qual que é a bandeira que buscava metais preciosos? Bandeira de prospecção, professor, ou bandeira de mineração. Bacana, então o item 1 é falso. Deixa eu colocar um Fzinho aqui para eu não esquecer. Falso, item 1. Vamos para o item 2. 2. Prospector era voltado à captura de índios para vendê-los como escravos. Puxa vida, trocou as bolas de novo, não pode. Tá errado. Gente, as bandeiras de prospecção eram aquelas que buscavam riquezas minerais. Quem buscava a captura de índios para escravizá-los eram as bandeiras de apresamento. Mais uma afirmação incorreta. Vamos colocar um Fzinho aqui, falso. Item 2 também. Item 3. Sertanismo de contrato prestava serviços à classe dirigente colonial mediante contrato para combater índios ou negros, como eu falei agora há pouco. Verdade, professor. Essas eram as bandeiras de sertanismo de contrato. Item 4. O papel desempenhado pelas bandeiras de apresamento era fornecer escravos índios para as regiões do Brasil necessitadas de mão de obra e que não podiam contar com um suficiente abastecimento de escravos negros. Até porque o escravo negro, o escravo de origem africana, era muito mais caro do que o escravo indígena, o chamado negro da terra. Verdade, professor, verdade também. Temos 2 itens falsos e 2 itens verdadeiros até agora. Item 5. Os bandeirantes eram contratados na qualidade de sertanistas, ou seja, na condição de homens rudes, habituados a enfrentar os nativos em pleno sertão. Também uma afirmação correta, verdade. Os bandeirantes também eram contratados então para isso, pessoal, e combatiam os povos indígenas. Então temos 2 afirmações incorretas e 3 afirmações corretas. Então quais estão corretas? Estão corretos os itens 3, 4 e 5. Vamos procurar. Itens 3, 4 e 5. Tá aqui, pessoal. 3, 4 e 5, alternativa correta, letra A. Pode assinalar
sem medo de ser feliz, pode assinalar e correr para o abraço. Muito bem. Próximo tema, vamos falar agora nesse nosso aulão sobre o processo de independência do Brasil. Outro tema muito importante que eu tenho certeza que você estudou e vai revisar comigo aqui no Mestres da História, no nosso canal no YouTube. Pessoal, o processo de independência do Brasil é um processo que tem origem lá no século XVIII com as chamadas revoltas separatistas, ou também chamados de movimentos emancipacionistas. Tem dois exemplos, assim, na verdade são três exemplos muito importantes. Dois no século XVIII e um no século XIX. No século XVIII, a Inconfidência Mineira, de 1789, e a Conjuração Baiana, de 1798. No século XIX, a Revolução Pernambucana, de 1817, que a propósito tem uma consequência direta com Alagoas. A província de Alagoas surge em 1817 como uma represália por parte da coroa portuguesa em relação aos revolucionários pernambucanos que almejaram a separação da região, que almejaram a independência da região. Perfeito? Então são três movimentos emancipacionistas. A independência do Brasil vai ganhar corpo a partir do momento em que ocorre uma espécie de arranjo político, uma aliança política estabelecida entre setores dominantes brasileiros, as elites brasileiras, que vão se unir, vão unir forças com o príncipe regente Dom Pedro, que estava no Brasil, oferecendo uma coroa, para o nosso bom e velho Dom Pedro, que estava na condição de príncipe regente no Brasil. Então aí, as elites brasileiras que estavam temerosas de perderem os seus antigos privilégios políticos e econômicos, que não queriam de forma nenhuma que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal, vão fechar esse pacto com Dom Pedro. Dom Pedro, é o seguinte, meu amigo, presta bem atenção, faz a independência do Brasil, proclama a independência do Brasil e você vai ser nosso imperador. Vamos aí adotar a monarquia, você garante um trono, uma coroa, fica por aqui mesmo. O Brasil vai ser independente e não vai ter fragmentação política. Portanto, o movimento que vai levar à independência do Brasil é um movimento essencialmente elitista. Os interesses que estavam em jogo aqui eram os interesses dos grupos dominantes, grandes comerciantes, grandes proprietários de terras que estavam querendo preservar seus privilégios. Então eles vão cerrar a fileira com Dom Pedro e falar: Dom Pedro, o caso é o seguinte, promove logo a independência do Brasil, garante uma coroa para sua cabeça e tá tudo tranquilo. O Brasil vai ser um estado independente. E assim é feito, pessoal. Veja uma constatação do que eu estou falando. Após o processo de independência do Brasil, não ocorrem transformações sociais ou econômicas. O Brasil continua sendo um país essencialmente agrário, um país que depende basicamente da agroexportação, um país que é fundamentado pela grande propriedade de terra, que a gente chama de latifúndio, e um país marcado pelo trabalho escravo. Porque o Brasil, quando vira independente, mas o Brasil continua utilizando a mão de obra escrava. Lembre-se que a escravidão no Brasil só foi abolida em 13 de maio de 1888. A nossa independência foi 66 anos antes disso, camarada. Portanto, a independência política brasileira significou a preservação dos privilégios das elites dominantes nacionais. Mas isso não significa que não aconteceram guerras pela independência do Brasil. As guerras aconteceram em vários pontos do território brasileiro.
aconteceram conflitos na Bahia, no Piauí, no Maranhão, no Grão-Pará e na província cisplatina. Nessas regiões, comerciantes portugueses, autoridades metropolitanas e autoridades militares lusitanas não aceitavam reconhecer a independência do Brasil. Queriam manter essas regiões sob o domínio português. Por essa razão que ocorreram alguns meses de batalhas para se consolidar a independência brasileira, para se garantir a preservação da unidade territorial. Para isso, Dom Pedro contou com a ação das forças populares. Muita gente se alistou voluntariamente para lutar pela consolidação da independência brasileira. Isso aconteceu lá nas províncias nordestinas da Bahia, do Piauí, do Maranhão, por exemplo, né, pessoal? Porém, foi de fundamental importância contratar soldados mercenários, principalmente franceses e ingleses, para lutarem junto às forças populares pela consolidação da independência do Brasil. Porque, nessa época, o Brasil não tinha ainda um exército consolidado, um exército bem treinado, disciplinado, que pudesse lutar contra os portugueses. É por isso que Dom Pedro vai contrair empréstimos junto à Inglaterra para financiar essas guerras de independência, essas guerras em determinadas províncias brasileiras contra as autoridades metropolitanas e militares portuguesas que batiam o pé, mas não era para dançar o vira, hein? Não era para dançar o bate o pé, bate o pé, bate o pé, o bate o pé, faz assim como eu. Não é não, Roberto Leal, não. Batiam o pé porque não queriam aceitar a independência do Brasil. Por isso aconteceram algumas batalhas célebres no Brasil, como por exemplo a Batalha do Genipapo, que está no contexto da independência Piauí e Maranhão, pessoal, não é? Temos a ação de forças populares na Bahia também, importantes, tanto que na Bahia tem uma data que é celebrada a independência da Bahia, o 2 de julho, porque a independência da Bahia se consolidou no dia 2 de julho de 1823, galera. Então tem que ficar atento, porque a independência brasileira não foi tão pacífica assim, não. Em algumas regiões aconteceram guerras, sim, senhor. Pois é. Assim que aconteceu. Vamos lá então conferir uma questão do concurso da Polícia Militar de Alagoas. Olha só. A proclamação de 7 de setembro de 1822 não resolveu em definitivo o problema da independência do Brasil. Nesse sentido, dadas as proposições seguintes, vamos conferir. Item 1. Os governadores e comandantes das armas da Bahia, Piauí, Pará, Maranhão e Cisplatina mantiveram-se fiéis a Portugal, bateram o pé e não aceitavam a independência do Brasil. Por essa razão aconteceram guerras nessas localidades. Beleza, joinha, joinha. Pode assinalar que essa é verdadeira. Verdadeira afirmação. Item 1, verdadeiro. Vou colocar aqui em cima para não esquecer. Item 1, verdadeiro. Item 2, as elites dirigentes brasileiras temiam que as lutas nas províncias levassem à fragmentação do território em diversas repúblicas, como já havia ocorrido na América Hispânica. Verdadeiro. Pessoal, quando aconteceu o processo de independência da América Espanhola, nós tivemos o surgimento de várias repúblicas. Houve, portanto, uma fragmentação territorial. Surgiu Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru, Venezuela, Equador, Colômbia. No Brasil não aconteceu isso. A América Portuguesa não foi fragmentada, surgiu apenas um estado independente, o Brasil. Ok? Um dos fatores que explicam isso foi que tivemos uma liderança nacional. No caso, o príncipe regente, o príncipe português Dom Pedro, que tornou-se Dom Pedro I
nosso imperador. Verdadeiro, então, item 2, coloca aqui do lado verdadeiro. Item 3, a ideia de preservar a unidade nacional em torno do regime monárquico foi muito forte e acabou prevalecendo. Sim, as elites brasileiras temiam a fragmentação, o esfacelamento do território brasileiro. É por essa razão que vão apoiar Dom Pedrito para promover a independência do Brasil. Verdadeiro também. Item 4. Em algumas províncias, como São Paulo e Minas Gerais, a adesão ao novo governo foi praticamente imediata. Pessoal, onde é que o Dom Pedro proclamou a independência do Brasil? Junto às margens do Rio Ipiranga, do Riacho Ipiranga. Onde que fica? São Paulo. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. São Paulo e Minas Gerais, adesão praticamente imediata à independência do Brasil. Verdadeiro também. Tudo verdadeiro, professor. Calma lá, ainda tem mais uma. Item 5. O governo brasileiro contava com forças militares regulares e organizadas para enfrentar as tropas portuguesas aquarteladas nas províncias rebeldes. Acabei de falar agora há pouco que foram necessárias as contratações de mercenários para combater as tropas portuguesas que não reconheciam a independência. Logo, é correto afirmar que o Brasil não contava com tropas organizadas e disciplinadas para fazer frente a essa ameaça, a consolidação de nossa independência. Então, item 5 não tem jeito, é falso. Olha a sequência como ficou, pessoal. Verdadeiro, 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 falso. Verifica-se que estão corretos. Então é 1, 2, 3, 4. Itens 1, 2, 3, 4. Onde é que aparece? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá lá. Letra B de bocejo. Letra B tá aí, pessoal. Alternativa correta. Mais um tema aqui na reta final da nossa preparação focada para o concurso da Polícia Militar de Alagoas. Preparação condizente para você ficar competitivo buscando o gabarito. Eu tô na torcida por você, hein? Se você conseguir uma boa nota, não se esqueça de deixar aqui o seu depoimento, vem aqui nos comentários, ajuda porque isso dá credibilidade para o nosso trabalho. E a gente está aqui para isso, hein? Para ajudar você a potencializar os seus estudos. Vem para cá, mais um tema fundamental que não pode escapar da sua preparação, hein? Eu vou aqui cravar, eu vou apostar que teremos uma questão relacionada com a Era Vargas, porque a Era Vargas é um momento fundamental da história republicana brasileira. Afinal, nenhum presidente da República ficou mais tempo ocupando o cargo do que este camaradinha aqui. Este camaradinha aqui tá zangadão, tá invocado aqui. Este é Getúlio Dornelles Vargas, presidente da República do Brasil entre os anos de 1930 e 1945. Tá bom para você, meu nobre? 15 anos direto, 15 anos sem tirar de dentro, 15 anos ali, ó. Governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Você acha que tá bom? Ele voltou, ele volta à presidência da República, é eleito pelo voto direto em 1950 e governa o país de 1954 até o seu suicídio em 24 de agosto de 1954. De 1951 até 1954, Vargas foi presidente do Brasil, o segundo governo Vargas. Ele só saiu da presidência da República, pessoal, num paletó de madeira. Exatamente. E o cara só saiu da presidência da República para ir direto para o cemitério lá em São Borja. Só saiu morto do Palácio do Catete. Portanto, Vargas
é uma figura exponencial, quer queira, quer não, você pode amar, você pode odiar esse baixinho, mas ele foi uma figura extremamente relevante da história do Brasil. Então você tem que estudar, você tem necessariamente que fixar os aspectos relativos ao governo de Getúlio Vargas enquanto presidente da República no Brasil. Bom, Vargas chegou ao poder em 1930 através de um movimento armado. Portanto, nós podemos dizer claramente que Vargas ascende à presidência da República através de um golpe, pessoal. Porque em 1930 aconteceram eleições presidenciais e Vargas foi candidato, só que ele foi derrotado nas eleições. Ele foi derrotado nas urnas pela oligarquia cafeeira, que elegeu Júlio Prestes. Porém, aconteceu um movimento, um golpe chamado de Revolução de 1930, que pôs fim à oligarquia cafeeira no poder, acabou com a República Velha, derrubou Washington Luiz, o presidente que estava em fim de mandato, impediu a posse de Júlio Prestes, que acabou exilado do Brasil, e colocou na presidência da República, adivinha quem? Ele aqui, Getúlio Vargas, ascende à presidência da República em 1930, através da dita Revolução de 1930, que foi basicamente um golpe de Estado. Bacana! Durante o governo provisório de Vargas, aconteceu um confronto militar com o Estado de São Paulo, que reivindicava o retorno de sua autonomia, que reivindicava também uma Constituição para o Brasil, mas que também significou uma tentativa de retomada do poder político nacional pela oligarquia cafeeira. Este episódio ficou conhecido como Revolução Constitucionalista de São Paulo de 1932. Este movimento foi derrotado pelas tropas federais fiéis a Getúlio Vargas. Em 1935, aconteceu um outro levante militar contra Getúlio Vargas. Desta vez, foi um movimento engendrado pela Aliança Nacional Libertadora, um grupo de tendência comunista que era liderado pelo Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes. Aconteceram levantes militares em quartéis nas cidades de Natal, Recife e Rio de Janeiro. Porém, esta tentativa de golpe contra Getúlio Vargas acabou fracassada e as principais lideranças da Aliança Nacional Libertadora acabaram presas, dentre elas o próprio Luiz Carlos Prestes e sua companheira Olga Benário. Temos outros movimentos aqui. 1937 tivemos a divulgação do chamado Plano Cohen. Plano Cohen era uma suposta ameaça de dominação comunista no Brasil. Esse Plano Cohen, que foi forjado, que era uma invenção articulada pelos integralistas, foi usado por Vargas como um pretexto para decretar o Estado Novo. Estado Novo é o período da ditadura Vargas. Foi decretado em 10 de novembro de 1937. Vargas fechou o Congresso Nacional, cancelou as eleições que seriam realizadas no ano seguinte e implantou uma ditadura no Brasil. Momento em que os partidos políticos foram todos eles colocados na ilegalidade. Existia censura aos meios de comunicação, existia um culto à personalidade de Vargas, que foi considerado à época o pai dos pobres. Isso aqui é um mito construído. Tivemos, por exemplo, a criação do DIP,
Departamento de Imprensa e Propaganda, que fazia justamente ali a criação de uma imagem positiva do ditador Getúlio Vargas, utilizando variados meios de comunicação, dentre eles o rádio, principal meio de comunicação do Brasil nesse contexto de transição da década de 30 para a década de 40 do século 20. Temos novos movimentos que acontecem aí. Em 1938 acontece uma tentativa de golpe, desta vez feita pelos integralistas. São os fascistas brasileiros que vão fazer um movimento contra Getúlio Vargas, a chamada Intentona Integralista, que também fracassou e acabou culminando com o exílio do principal líder da AIB, a Ação Integralista Brasileira, Plínio Salgado, que acabou exilado para Portugal. Também durante o Estado Novo, pessoal, o Estado Novo é a última fase da era Vargas. Estado Novo começou em 1937, anota aí no seu caderno. Estado Novo começou em 1937 e perdurou 8 anos, até 1945, até o final da Segunda Guerra Mundial. A propósito, durante o Estado Novo, o Brasil participou da Segunda Grande Guerra. O Brasil enviou para a Europa a Força Expedicionária Brasileira. Os pracinhas brasileiros foram combater na Itália. O Brasil apoiou os aliados. Justamente essa participação brasileira na guerra vai ser um fator determinante para a queda de Getúlio Vargas ao fim desse conflito. No ano de 1945, Vargas teve que deixar o Palácio do Catete a contragosto, porque os militares pressionaram Vargas exigindo sua saída, a convocação de eleições diretas que foram realizadas naquele ano e que tiveram a vitória de um militar, do ministro da Guerra do Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial. O general Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente da República em 1945 e substituiu Vargas, portanto. Vamos conferir aqui uma questão, pessoal, que caiu no concurso da Polícia Militar de São Paulo, falando sobre essa fase do Estado Novo, a ditadura Vargas. Vamos acompanhar então? Vamos lá? Olha aqui na tela. No dia 30 de setembro de 1937, os jornais anunciaram a descoberta pelo Estado-Maior do Exército de um plano de insurreição comunista atribuído ao Comintern. O que é esse Comintern, professor? Comunismo Internacional. E é assinado por um nome judaico, Cohen. Esse é o famoso Plano Cohen, um fictício plano de dominação comunista sobre o Brasil, que foi forjado pelo capitão integralista Olímpio Mourão Filho. Foi usado como pretexto por Vargas para decretar o Estado Novo, uma ditadura. Dia 10 de novembro de 1937, o exército cerca o Palácio Monroe, no Rio, onde funcionava o Senado. Com o apoio das armas, Getúlio fecha o Congresso e extingue os partidos políticos. Os eventos descritos no texto estão ligados aqui. Esses eventos aqui, pessoal, Plano Cohen e 10 de novembro de 1937, está ligado aqui? Decretação do Estado Novo no Brasil, uma ditadura comandada por Getúlio Vargas. Então vamos lá, alternativa A repressão desencadeada pelas tropas getulistas contra a tentativa de golpe realizada pelos comunistas da Ação Integralista Brasileira. Não, pessoal. A tentativa de golpe engendrada pelos comunistas aconteceu em 1935 e ficou conhecida como Intentona Comunista. Isso aqui serviu de pretexto para Vargas decretar estado de sítio. Estado de sítio, ou seja, estado de alerta.
A ditadura Vargas só foi decretada aqui, 10 de novembro de 1937. Aí sim foi implantado o Estado Novo no Brasil. Então, alternativa A, errada. Vamos para B então. Vamos lá. A estratégia utilizada por Getúlio Vargas e seus assessores para justificar a implantação do regime ditatorial do Estado Novo. Agora sim, pessoal. O Plano Cohen, essa suposta ameaça comunista, foi usada por Vargas como pretexto para decretar o Estado Novo. Então pode assinalar a alternativa B, a alternativa correta. Letra C, ao golpe militar que depôs o presidente eleito, Washington Luiz, permitindo que Getúlio Vargas assumisse o governo do Brasil. Na verdade, o golpe que levou Vargas a assumir a presidência do Brasil foi a Revolução de 1930. Aqui em 37, ele dá um outro golpe. Gostava de dar golpe esse baixinho, né? O segundo golpe de Vargas é a decretação do Estado Novo. Letra D, aos esforços do então presidente Vargas para resistir às pressões do Congresso Nacional, que exigia sua renúncia ao cargo. Na verdade, essa crise que é falada aqui na letra D, pessoal, aconteceu em 1954, no segundo governo Vargas, crise esta que culmina com o tiro no peito de Vargas. Em 24 de agosto de 1954, o suicídio do presidente Vargas. Ali da questão, está falando 10 de novembro de 1937, implantação do Estado Novo. E a alternativa E, a resposta do governo Vargas frente à Revolução Constitucionalista, em que tropas paulistas se levantaram contra o governo federal. Não, pessoal. A resposta de Vargas foi combater o Estado de São Paulo, derrotá-lo e convocar eleições para o ano de 33, eleições estas que contribuíram para a formação da Assembleia Nacional Constituinte no Brasil, que redigiu a Constituição Liberal de 1934. Volto a dizer, a questão falava do 10 de novembro de 1937, professor. Então, é a implantação do Estado Novo. E o que foi o Estado Novo? Foi uma ditadura governada por Getúlio Vargas. É isso aí, pessoal. Nosso aulão de véspera, reta final para o concurso da Polícia Militar de Alagoas. Espero que você tenha gostado de nossa aula, revisado legal esses conteúdos e potencializado a sua aprendizagem para detonar no dia da prova, hein? Gabarito, eu quero é gabarito. Vamos lá detonar 100% no dia da prova. Se você gostou, não se esqueça de curtir nossa aula, galera. Vamos carcar o dedo aqui no joinha. Vamos afundar esse joinha aí. Saraivada de curtida aí, pessoal. Saraivada de like para fortalecer o movimento e ajudar aqui o professor Edenilson Moraes a continuar essa nossa empreitada no YouTube de disseminar o conhecimento da história do Brasil. E lembre-se, lutar sempre, vencer às vezes, mas desistir jamais. Então avante, guerreiros, rumo à vitória. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.